Bem-vindos ao canal da Zedivina. Estou aqui novamente para dar o meu recadinho, e você que está acessando pela primeira vez, quero que saiba que este canal é um canal de autoconhecimento, onde o foco principal aqui é a astrologia, mas eu irei abordar no decorrer do tempo outros assuntos como runas, tarô, enfim, eubiose, conhecimentos que possam nos levar a um caminho melhor, um caminho de evolução mais rápida. Eu falo muito sobre espiritualidade. E eu quero dizer que um dos maiores erros que a gente comete em relação à nossa saúde é referente à nossa alimentação, né? A alimentação é a base de tudo. Não adianta você malhar que nem um condenado na academia e chegar em casa e comer 10 coxinhas, tomar cerveja, não é? Comer muita fritura, comer... Então essas coisas a gente tem que observar, porque a gente é o que a gente come, né? A nossa saúde está na nossa alimentação. E existem pontos no mapa que determinam uma maior sensibilidade para você, uma tendência a ter um probleminha ali. Porque o mapa astral ele é dividido em 12 setores que nós chamamos de casa. Cada casa tem 30 graus. E dependendo do signo que está nessas casas, eles também têm uma marcação, assim, é como se fosse um marcador genético ali para você. E os planetas que estão transitando, ou que você já nasceu com aquele planeta ali, eles vão determinar também alguns aspectos da sua saúde. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo, você tem uma lua, você tem um ascendente em Virgem, por exemplo. O Virgem, ele é um planeta, aliás, ele é um signo que rege os intestinos da gente, né? Vamos supor, tô falando só da parte de saúde. Da parte do corporal, vamos supor, e nem dá para falar tudo, né? Vou falar de uma maneira genérica. Ele rege o intestino. Se ele está num ascendente, você tem uma tendência a ter uma maior sensibilidade nessa área. Mas como a casa 1, ela rege também a nossa máscara, né? A como a gente ele tem uma certa... um certo peso do Áries aí, porque é a casa do Áries. Então, assim, o nosso pensamento, tudo que a gente pensa, ele influencia muito nas nossas emoções, que vão afetar o nosso intestino. E tudo que a gente comer também. Aí, vamos supor que você tenha um Marte nessa casa 1, que é Virgem também. Então, você vai ter tendências a ter infecções, inflamações, pode sofrer alguma cirurgia do intestino. Então, tudo vai depender dos aspectos que esse planeta está fazendo com outros planetas, né? Se você tem um Plutão, por exemplo, na casa 4, que você deve, se você tiver câncer aí na casa 4, você tem uma tendência a sofrer algum problema, por exemplo, de mama. Você pode ter que fazer uma cirurgia, uma extração. Plutão também, ele é muito, rege muito as nossas obsessões, né? Então, a gente pode estar sujeito também a alguns acidentes coletivos. Se ele tiver em câncer, se ele tiver na casa 4, por exemplo, tudo isso pode acontecer aonde? Dentro do seu próprio lar. Os acidentes podem ser dentro da sua casa. Então é assim, cada sistema cada mapa, ele é diferente um do outro. Então vamos supor, você nasceu com Saturno na casa 7, em Libra, por exemplo. Você tem um ponto ali que é um pouquinho fraco, a gente diz assim, que Saturno, ele rege as nossas estruturas, principalmente estrutura óssea. A gente fala que Saturno rege tudo o que fica depois da morte, que são os ossos, né, cabelo, unha.
E se você tá com ele ali em Libra, na casa 7, o que que acontece? Ele vai mexer com as suas estruturas dos relacionamentos, das sociedades. Mas na parte física, ele vai afetar os rins, por exemplo. Por quê? Ele traz também um marcador de doenças crônicas, paralisias, quedas, né? Tudo que pode romper a estrutura, que são os nossos ossos, nós podemos quebrar alguma coisa. Então, por assim vai. Júpiter, por exemplo, é um planeta da expansão, né? Ele, dependendo da casa que ele tá, ele rege os exageros, então os espasmos, você pode ter obesidade, ele pode dar problema na vesícula, ele dá um crescimento desordenado, pode vir sofrer de uma hepatite, porque ele rege o fígado. Então, cada planetinha vai incidir em um lugar, certo? Se você tem um Plutão em Leão, você pode ter perdas ali muito grandes nessa casa, né? Você pode sofrer um dia talvez um transplante também, pode ter problema no coração, mas tudo isso vai depender se o seu Sol está bem colocado, se ele não tem aspectos tensos, nada, né? Uma das coisas muito importantes é a gente manter o nosso intestino sempre limpo. Por quê? Toda doença, na verdade, ela é uma purificação, certo? Se você passa por uma gripe, por um resfriado, por uma doença contagiosa, alguma coisa assim, você está purificando o seu organismo. Você está eliminando alguma coisa que estava ali e que de repente ela acordou ali, né? Então, quando você pega alguma coisa, você passa por dor, por febre, porque é o seu corpo reagindo para expulsar aquele elemento que está dentro de você, né? Então você está purificando, você vai colocar para fora, você espirra, você transpira, você, sei lá, você evacua, um monte de coisa pode acontecer para que você elimine. É o seu corpo, né? A febre, ela é um marcador assim também de que seu corpo está reagindo, tá botando para fora, né? Então é muito importante. E nosso corpo, ele tem um metabolismo próprio, né? Que a gente chama de um ritmo biológico, que é o seguinte, por exemplo, das 4 da manhã até as 12 horas é um período que a gente chama período de eliminação. Então, isso é muito usado para quem faz aquele regime intermitente, que você já deve ter ouvido falar, né? Porque existem vários regimes, né? Várias dietas, que você fica mais de 4 horas sem comer, mais de 5 horas sem comer. Na verdade, você até pode ingerir alguma coisa nesse período, desde que seja líquido, uma água, um suco ou um chá. É importante você não ficar desnutrida, certo? Então, das 4 às 12 é um período de eliminação. Das 12 até as 20 horas é o período que você pode comer. Você pode comer de tudo, no máximo até as 2 horas. Por quê? É o período que o seu corpo, o seu organismo vai absorver os nutrientes. E depois das 20 horas até as 4 da manhã é considerado o período de repouso. Então, quem segue essa dieta, esse ritmo biológico, que presta atenção nisso, não engorda. A pessoa consegue manter o peso ideal, consegue eliminar todas as toxinas. É muito interessante isso. Eu nunca fiz esse regime intermitente, mas eu procuro manter uma alimentação mais líquida realmente na parte da manhã, que eu acho importante. E falar em líquido, existe uma dieta que a gente recomenda, que é chamada dieta da lua. Por quê? A lua, ela rege os líquidos, né, do nosso corpo. Como nós somos 70% líquido, a lua tem uma influência muito grande nas nossas emoções, né, por exemplo. E tem um regime que eu sempre recomendo para os meus clientes, que é o seguinte:
toda segunda-feira, que é o dia da lua, né? Cada dia também é regido por um planeta. Domingo é o sol e segunda-feira é a lua. Nesse dia, se você tomar só líquido o dia todo, você também está se desintoxicando. A gente fala que a segunda-feira é o dia do silêncio. É o dia que você tem que ficar quieta, você só falar o necessário. E nesse dia, procurar tomar muita água, suco, ou se você fizer uma sopa, você bate ela e toma em forma de líquido, só líquido. É uma forma de você também eliminar as toxinas do seu corpo. Isso é muito importante para que você possa ter uma semana mais equilibrada, certo? Porque o intestino, ele é considerado na medicina chinesa o segundo cérebro do indivíduo. Por quê? Porque se você não está com o intestino corretamente limpo, você não consegue absorver os nutrientes necessários para o seu organismo. Porque se você está intoxicado, como a gente fala, enfesado, né, cheio de cocô, então você fica enfesado, você fica nervoso, você fica atacado. Por quê? Porque você não consegue eliminar as toxinas e você não consegue absorver aquilo que é importante para o seu organismo. Então, gente, vamos prestar mais atenção naquilo que você come, porque o nosso veneno sempre não é de fora para dentro, né? Ele é de dentro para fora. Então, assim, a gente coloca as coisas, mas é lá dentro que se processa esse veneno todo, né? Então, tem que prestar bem atenção, porque a gente pode estar envenenando a gente mesmo, né? Com aquilo que a gente come. E aquilo que a gente fala também pode ser venenoso. Cuidado com o que você fala, né? Para não agredir as pessoas. E nesse momento tão crítico que nós estamos passando, né? A gente tem que prestar mais atenção mesmo na nossa alimentação, prestar atenção um pouco mais no próximo, observar quem é que está sofrendo, dar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, porque todos estamos no mesmo barco, né? E se a gente não remar junto, nós vamos afundar, porque nós estamos passando por um processo de eliminação coletiva e isso vai perdurar ainda até 2023. Eu acredito que até lá muita gente vai sair desse planeta, talvez por uma dimensão melhor, porque Deus tem um plano para cada um de nós e nós temos que acreditar que esse plano é muito melhor do que a gente está agora passando, né? Então, nós temos que alimentar a nossa fé, orar e vigiar, como já dizia Chico Xavier. E se você gostou do vídeo e quiser saber um pouquinho mais, não dá pra gente falar tudo de uma vez, senão o vídeo fica muito cansativo. Deixa um recadinho, curte aí com seu comentário, se inscreva no meu canal, recomende e lembre-se, faça sempre com amor e por amor, ou simplesmente não faça. Até mais.